Você já se sentiu completamente perdido, com aquela sensação de estar num cruzamento da vida, sem saber qual caminho tomar? Já passou por momentos em que o futuro parecia tão incerto que você simplesmente não sabia o que fazer? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E mais importante, você está no lugar certo. Porque a mensagem que Deus tem para você hoje é exatamente sobre isso. Sobre estar perdido e encontrar a direção. Estar com medo e encontrar confiança. Em Deus você pode encontrar o maior tesouro que existe. Uma esperança que nunca vai te decepcionar. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Salmos 25. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Esse aqui é um salmo escrito por Davi, um homem que conhecia muito bem o que era estar em situações impossíveis. Ele foi perseguido, traído, ameaçado de morte e viveu anos fugindo. Mas foi exatamente nesses momentos de desespero que ele aprendeu a elevar a sua alma a Deus. Olha só o que ele escreveu aqui nesse salmo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Quem em ti põe a sua esperança, jamais será envergonhado. Mas serão humilhados os que sem razão traem os outros. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te convidar para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu já quero pedir que você dê o like no vídeo, faça isso agora, se deixar para o final você esquece, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Irmãos, Davi começa o Salmo 25 dizendo o seguinte: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ele não disse, elevo as minhas mãos, elevo minha voz, ou elevo as minhas orações. Ele disse, elevo a minha alma. E isso aqui é muito profundo. Sabe, elevar a alma significa entregar a Deus não apenas suas palavras, mas o mais profundo do seu ser, suas emoções, suas angústias, seus medos, seus sonhos, suas expectativas frustradas. É entregar tudo, tudo aquilo que você mostra para as pessoas e o que você esconde de todo mundo. Deus não quer apenas as suas orações bonitas, Ele quer sua alma, Ele quer o verdadeiro você, com todas as suas falhas, suas imperfeições, seus medos, suas dúvidas. Ele quer você por completo. Muitas vezes nós tentamos nos apresentar a Deus como se nós estivéssemos bem, como se a gente tivesse tudo sob controle. Mas Deus já sabe a verdade. Ele só está esperando que você seja honesto com Ele. Lembra quando Jesus estava no jardim do Getsêmani? Estava ali nos últimos momentos antes de enfrentar a cruz. Ele falou com Deus assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus não escondeu sua angústia, ele elevou sua alma ao Pai, com toda a verdade, com todo o peso que ele estava sentindo naquele momento. E é isso que Deus quer de você hoje. Não fingimento ou aparências, Ele quer a sua alma. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida,
Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: minha esperança está em Deus. Escreva isso com convicção. Minha esperança está em Deus. Davi continua dizendo no Salmo 25: em ti confio, ó meu Deus. Confiar em Deus não significa ter todas as respostas. Não significa que você sabe como que as coisas vão terminar, ou que você não tenha medo. Confiar em Deus significa que, mesmo sem ter todas as respostas, sem saber como tudo vai acabar, e mesmo com medo, você escolhe apoiar todo o peso da sua vida nele. Você pode sim ter dúvidas, mas você escolhe avançar, apesar das dúvidas. Quando você confia em Deus, você não está colocando sua fé em algo incerto. Você está colocando sua fé no único que é absolutamente confiável. Deus nunca falhou, irmãos. Ele é fiel, ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. A seguir vem uma oração muito honesta de Davi. Não permitas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Davi está sendo completamente vulnerável aqui. Ele está dizendo assim: Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo de passar vergonha, tenho medo de falhar, medo de que os meus inimigos me destruam. Você já orou assim diante de Deus? Ou você acha que precisa ser forte o tempo todo, até mesmo nas suas orações? Presta atenção. Deus não se assusta com a sua vulnerabilidade. O Salmo 34, no verso 18, diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salva os de espírito abatido. Deus está perto de quem está sofrendo. Ele não se afasta dos fracos, ele se aproxima. Jesus uma vez disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, se você está cansado, sobrecarregado, se você tem medo de ser humilhado ou medo de falhar, saiba que você está exatamente no lugar onde Deus quer te encontrar. Ele não está esperando que você fique forte para então se aproximar dele. Ele está esperando que você se aproxime dele, mesmo fraco, para que ele seja a sua força. O versículo 3, para mim, é o coração dessa mensagem. Está escrito assim: quem em ti põe a sua esperança jamais será envergonhado. Essa é uma promessa absoluta. Não diz assim, talvez ou provavelmente. Diz, jamais será envergonhado. Sua esperança em Deus nunca vai ser uma decepção. O mundo oferece muitas esperanças. Tem pessoas que depositam sua esperança no dinheiro, outros apostam tudo nos relacionamentos, na sua vida profissional, mas todas essas esperanças em algum momento podem te desapontar. O seu dinheiro pode acabar, os relacionamentos podem terminar, a sua carreira profissional pode fracassar, mas a esperança em Deus nunca falha. E o apóstolo Paulo ecoa essa verdade em Romanos 5, no versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. A esperança em Deus não decepciona, porque Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, não importa o que você está enfrentando hoje, não importa o quão impossível sua situação pareça, se você colocar sua esperança em Deus, você jamais será envergonhado. E todas essas promessas
essa esperança, essa direção que Davi pediu a Deus, tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Porque quando Davi pediu, guia-me com a tua verdade, ele estava profeticamente apontando para aquele que viria séculos depois e diria o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Jesus não só oferece vida, ele é a própria vida. Então, meu querido, minha querida, a sua esperança não está em um princípio, em uma filosofia ou em uma religião. Sua esperança está em uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele carregou seus pecados, morreu a sua morte e ressuscitou para te dar uma nova vida. Quando você coloca sua esperança em Jesus, você está colocando sua esperança naquele que já venceu. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, diz que essa esperança em Cristo é uma âncora para a alma, firme e segura. Uma âncora não impede a tempestade, mas impede que você seja arrastado pela tempestade. Jesus é a sua âncora. Não importa quão fortes sejam os ventos ou quão altas sejam as ondas. Se você está ancorado em Cristo, você não vai ser arrastado. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja honesto com Deus. Eleve a sua alma a Ele. Deus te conhece. Ele já sabe de tudo o que aconteceu na sua vida. Ele está esperando que você pare de fingir e comece a confiar. Talvez você esteja carregando fardos que não foram feitos para você carregar, sabia? Troque o seu fardo pesado pelo fardo leve e suave de Jesus. Decida hoje mesmo colocar sua esperança no Deus que nunca muda, nunca falha e que nunca te decepciona. Se a sua âncora está em Cristo, você pode enfrentar qualquer tempestade, atravessar qualquer vale, passar pelos desertos, suportar qualquer provação, porque sua esperança não está nas circunstâncias, mas está naquele que controla todas as circunstâncias. Jeremias capítulo 17 diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto à água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não teme quando vem o calor, porque as suas folhas continuam verdes. Não se preocupa no ano de seca, nem deixa de dar fruto. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: minha esperança está em Deus. Se você quer interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui agora, porque nós vamos orar por ela. E junto com o seu pedido de oração, não deixe de escrever essa declaração de fé: minha esperança está em Deus. Vamos orar nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Pai amado, Pai querido, hoje nós chegamos à Tua presença com as nossas almas. Não com as máscaras, não com fingimentos, mas com a verdade de quem nós somos e onde nós estamos. Senhor, alguns de nós estão aqui hoje completamente perdidos. Não sabemos qual caminho seguir. As decisões que precisamos tomar parecem pesadas demais. O futuro parece nebuloso demais. E nós te pedimos, mostra-nos os teus caminhos. Ensina-nos as tuas veredas. Guia-nos, ó Pai, com a tua verdade. Ó Deus, algumas pessoas estão carregando medos que as paralisam. Medo de falhar,
medo de ser humilhada, medo de que os nossos inimigos triunfem sobre nós. Mas hoje nós depositamos todos esses medos aos teus pés, porque a tua palavra promete que aquele que põe a sua esperança no Senhor jamais será envergonhado. E nós escolhemos crer nisso hoje. Senhor, nos perdoe pelas vezes em que colocamos as nossas esperanças nas coisas erradas, nas pessoas erradas, nos lugares errados. Perdoa-nos por olharmos para tudo, menos para Ti. Hoje, nós redirecionamos a nossa esperança. Declaramos que a nossa esperança está em Ti. Não está no nosso emprego, no nosso dinheiro, na nossa saúde e nem nos relacionamentos. Embora reconheçamos que essas coisas sejam boas, a nossa esperança fundamental, a nossa âncora está em Ti. Pai, eu quero orar especialmente por aqueles que estão passando por tempestades nesse momento. Tempestades financeiras, tempestades de saúde, tempestades nos seus relacionamentos, tempestades emocionais. Eu sei que o Senhor não nos prometeu uma vida sem tribulações, mas o Senhor prometeu estar conosco em todo o tempo. Então nós queremos te pedir agora, seja a nossa âncora, nos segura de maneira firme, não permita que sejamos arrastados. Senhor, eu oro por aqueles que perderam a esperança, por todas as pessoas que estão cansadas de lutar, cansadas de tentar e de acreditar. Renova nessas pessoas hoje a esperança, Pai. Lembra a elas de que Tu és fiel, que não há situação impossível para Ti, que o Senhor é especialista em fazer o impossível acontecer. Eu oro por aqueles que estão enfrentando oposição, aqueles que têm inimigos querendo vê-los cair. Senhor, levanta-te a favor dessa pessoa, luta as batalhas dela e transforma ela, ó Deus, de vítima em vitoriosa. Eu oro por aqueles que precisam de uma direção clara. Tem decisões importantes a serem tomadas, caminhos a serem escolhidos. E o Senhor prometeu na Tua palavra que nos guiaria. Então, meu Deus, cumpra a Tua promessa. Fala conosco de forma clara. Abre as portas que devem ser abertas e fecha as portas que devem ser fechadas. Nos dê sabedoria e discernimento. Coloca a Tua paz dentro do nosso coração, diante das decisões que tivermos que tomar. E acima de tudo, meu Deus, eu oro para que Jesus seja cada vez mais real na vida de cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Que ele não seja apenas um conceito teológico, mas que seja o Deus vivo que caminha conosco, que fala conosco, que nos guia, que nos cura e que nos transforma. Que nós possamos dizer como Davi disse: a minha esperança está em Ti o tempo todo. Não apenas nos momentos de culto, mas principalmente nos momentos de crise. Não apenas quando sentimos a Tua presença, mas também quando não a sentimos, o tempo todo. Ó Deus, que nós não sejamos pessoas cuja esperança esteja nas circunstâncias, mas que nós possamos aprender a esperar no Senhor. E que ao final dessa vida, quando nós olharmos para trás, nós possamos dizer com convicção: minha esperança em Deus nunca me envergonhou. Ele foi fiel, Ele me guiou, Ele me sustentou. E agora eu estou aqui, não pelos meus méritos, mas por causa da fidelidade do Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já acordou um dia e teve a sensação de que o mundo está literalmente contra você?
que as mentiras parecem mais verdadeiras do que a própria verdade, que você não consegue confiar em ninguém, porque toda pessoa ao seu redor parece que está querendo te enganar ou tirar proveito de você de alguma forma? Bom, você não está sozinho nessa sensação. Nós vivemos em uma era onde a confusão é a moeda corrente. Fake news, manipulação psicológica, relacionamentos falsos, promessas vazias, quase tudo ao nosso redor tem alguma coisa relacionada com a mentira. E a pergunta que fica no nosso peito é a seguinte: como eu vou saber em quem confiar? Como que eu posso discernir entre o que é verdade e o que é ilusão? Hoje nós vamos explorar uma resposta para essa pergunta que já foi dada há milhares de anos atrás e que pode mudar a maneira como você navega por esse mundo tão tumultuado. Uma resposta que não vem de nenhum guru espiritual ou de algum coach de autoajuda. Ela vem de um homem simples, um pescador, chamado João, um apóstolo que viveu em tempos tão confusos quanto os nossos e que nos deixou uma palavra que até hoje ecoa através dos séculos. Vocês, porém, são de Deus, meus filhinhos, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 4 ao 6. Essa é uma passagem que desafia o medo, que desmascara o engano e que oferece a vitória para aqueles que se sentem cercados pela escuridão. Está escrito assim, olha: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essa é uma ação muito simples, mas quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Aproveita que você vai dar o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Irmãos, quando João escreve "Vocês, porém, são de Deus", ele está estabelecendo algo fundamental. Você não pertence a esse sistema de engano. Você não é um órfão nesse mundo caótico. Você tem uma paternidade celestial, uma filiação que transcende toda a confusão terrena. Mas repare bem na próxima frase: e os venceram. Não é que vão vencer. Vencerão em algum momento. Já venceram. A vitória não está em um futuro distante. A vitória é uma realidade presente para aqueles que estão em Cristo. Amém? Receba isso no seu coração, pela fé. João acrescenta que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, como ele é chamado nas Escrituras. E aquele que está no mundo é o príncipe das trevas, a fonte de toda mentira, de toda confusão, de todo engano. A batalha entre esses dois espíritos não é uma batalha equilibrada, não é uma luta onde duas forças cósmicas igualmente poderosas batem de frente. É uma luta vencida. O espírito que habita em você é infinitamente maior do que qualquer força demoníaca. Mas então João nos oferece um critério
para discernir qual espírito está operando em uma situação, em uma pessoa ou até em uma mensagem. Ele diz assim: nós somos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Essa aqui é a linha divisória. Não é inteligência, não é conhecimento intelectual e nem retórica convincente. É o conhecimento de Deus. É o reconhecimento do Espírito da verdade. A palavra grega para conhecer, nesse contexto aqui, é ginosko, que não significa meramente ter informação sobre alguém. Significa reconhecimento íntimo e relacional. É conhecer através da vivência, através do contato direto. Então, quando João diz que aquele que conhece a Deus nos ouve, ele está dizendo que aquele que tem uma relação vivida, experiencial com Deus, aquele que verdadeiramente caminha, que anda com Ele, vai ser capaz de diferenciar a verdade da mentira. Esse é o ponto fundamental. Você não pode discernir os espíritos apenas pela lógica ou pela razão. Você precisa ter intimidade com Deus. Precisa de um relacionamento vivo e contínuo com o Espírito da verdade. É nessa intimidade que seus olhos espirituais são abertos. E João continua dizendo: por isso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Eu quero falar um pouco sobre esse contraste aqui. O Espírito da verdade e o Espírito do erro. Percebe que não tem uma zona cinzenta ou meio termo. Ou é verdade ou é erro. Ou procede de Deus ou procede do mundo. O cristão que é nascido de novo tem essa capacidade de discernir esses dois espíritos. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você escreva essa verdade espiritual. Maior é o que está em nós. Amém? Declare isso com convicção. Maior é o que está em nós. Sabe como nós podemos identificar o Espírito da verdade? Ele traz clareza e não confusão. Ele nos enche de paz e não de ansiedade. Ele nos convida à obediência, mas também nos oferece liberdade. O Espírito da verdade produz em nós as características mencionadas lá em Gálatas 5, lembra? Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, domínio próprio. Ele é consistente com a palavra de Deus, nunca contradiz as Escrituras, sempre exalta a Cristo. E o espírito do erro? Ele gera confusão, divide famílias, promete libertação, mas entrega escravidão, fala de uma maneira agradável aos ouvidos, mas leva à destruição, oferece satisfação rápida, mas o que ele proporciona é uma morte lenta. Ele exalta o ego, o poder, a cobiça, a independência humana, mas no fim ele só deixa vazio e destruição. Você já notou quantas mentiras no mundo são sutilmente planejadas para parecerem verdadeiras? Uma propaganda te promete felicidade, mas oferece consumismo compulsivo. Um relacionamento tóxico te promete amor, mas oferece humilhação. Uma ideologia que até parece prometer justiça, mas que na verdade oferece ódio. Uma voz sussurra que você é capaz de tudo, mas te deixa mais preso a si mesmo do que nunca. Isso é o espírito do erro em operação. Mas para o apóstolo João, você já é um vencedor, uma vencedora, porque em você habita
o Espírito que conhece a diferença entre a mentira bonita e a verdade libertadora. O Espírito que habita em você é capaz de discernir que a pornografia parece satisfação, mas é escravidão. Que o álcool parece alívio, mas é destruição. Que o ressentimento parece que tem a ver com justiça, mas é algo que está te enchendo de veneno. Que a ganância parece segurança, mas ela está te conduzindo para uma morte lenta. E aqui está o desafio. Você está realmente usando esse discernimento? Ou você está dormindo? Você está funcionando como um cristão de fachada, que diz que conhece a Deus, mas vive como se o espírito do erro fosse a sua bússola? Vamos voltar lá na passagem que eu li, lá no versículo que eu li. Nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Você está realmente ouvindo a voz de Deus? Você está permitindo que o Espírito da verdade guie as suas decisões, as suas palavras, suas atitudes? Ou você tem deixado que o barulho do mundo, a opinião das redes sociais, o sussurro das paixões carnais determinem o seu caminho? O conhecimento de Deus, ele não é passivo. Não é apenas crer em certos dogmas. É um conhecimento que te transforma, que faz você ouvir de maneira diferente, falar diferente, agir diferente, ter uma nova postura. Quando você verdadeiramente conhece a Deus de forma experiencial, você começa a reconhecer instantaneamente o espírito do erro, porque você tem um padrão interno de referência, o próprio Espírito Santo habitando em você. Então, qual é a esperança aqui? É que você não está perdido em um mar de engano indefeso. Você não é uma vítima impotente da manipulação. A você foi dado o dom do discernimento. Você foi capacitado pelo Espírito que está em você para distinguir a verdade do erro. Cultive a sua intimidade com Deus de tal maneira que o Espírito da verdade se torne familiar a você. E que qualquer sussurro, qualquer barulho do espírito do erro seja imediatamente identificado, reconhecido. Confie que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O mundo vai continuar oferecendo seus enganos. As mentiras não vão parar. Pelo contrário, talvez só piore. As tentações vão continuar. Mas você tem algo que o mundo não pode oferecer. Você tem a verdade viva habitando aí no seu espírito, dentro de você. E isso é o bastante para que você seja vencedor, vencedora. A pergunta que eu quero deixar para você hoje é muito simples. Em qual espírito você tem confiado? No espírito da verdade ou no espírito do erro? Você está ouvindo a voz de Deus ou o barulho do mundo? Você está cultivando intimidade com Jesus ou você está deixando a distância crescer entre vocês? A vitória está disponível, irmãos. Ela já foi conquistada em Cristo, mas você precisa tomar posse dela. Precisa viver como se realmente acreditasse que o Espírito em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Receba no seu coração essa palavra. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários agora. E declare pela fé o seguinte: maior é o que está em nós. Se você quer interceder por alguém, por uma pessoa em especial, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e vamos orar juntos por ela. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai,
nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, reconhecendo que vivemos em um tempo de confusão, de engano, de batalhas espirituais que nem sempre nós compreendemos, Deus. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor nos lembrou de uma verdade fundamental. Nós pertencemos a Ti, nós somos Teus, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós confessamos que muitas vezes temos sido enganados. Muitas vezes cedemos aos sussurros do espírito do erro. Muitas vezes escolhemos aquilo que parecia bom, mas que era apenas uma imitação da verdade. Nos perdoa, Senhor, por não termos discernimento. Nos perdoa por termos vivido como órfãos em um mundo caótico, quando poderíamos ter estado como filhos, confiando no Senhor. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor guie os nossos sentidos espirituais, que o Espírito da verdade que habita em nós se torne tão claro, tão real, tão presente, que qualquer voz de engano seja imediatamente reconhecida. Que os nossos ouvidos se tornem sensíveis à Tua voz. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos ver o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. Nós pedimos, ó Deus, por cada pessoa cujo nome foi colocado aqui nos comentários. Eu oro pelas famílias representadas aqui, Senhor. Famílias muitas vezes que foram divididas pela confusão, pelo engano, por mentiras que pareciam tão reais. Traga reconciliação, Senhor. Que o Espírito da verdade revele onde houve desonestidade, manipulação e que haja uma restauração genuína. Eu oro pelos filhos que estão presos em vícios. Eu oro por esse jovem que está preso ao álcool, às drogas, à pornografia, à ambição, à ganância. Senhor, que eles percebam que aquilo que lhes tem prometido libertação, na verdade é apenas escravidão. Abre os olhos espirituais deles, que o Espírito da verdade invada esse coração agora e revele a mentira sedutora. Dê força para que ele escape, Deus. Eu oro pelas situações financeiras que foram apresentadas aqui, pelas causas impossíveis, por aqueles que perderam tudo, aqueles que estão à beira da ruína. Ó Deus, nós sabemos que o Espírito continua tentando nos enganar, mas nós cremos que Tu és a nossa verdade, Tu és a fonte da vida. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito da verdade nos conceda esperança onde há desespero. Nós oramos, ó Deus, especialmente pelos casamentos que estão em crise e que foram apresentados aqui em cada comentário. Que haja cura, que haja transformação, que haja diálogo, que haja quebrantamento. O Senhor conhece cada coração. Que o Espírito da verdade restaure o diálogo, que haja honestidade, para que a confiança seja restabelecida. Ó Deus, nos fortaleça, para que quando o espírito do erro nos oferecer os seus atalhos, nós tenhamos discernimento para recusar. Que possamos viver como vencedores, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a certeza dessa vitória não seja só um conhecimento intelectual, mas seja uma vivência diária. Que cada decisão que tomarmos seja iluminada pela Tua verdade. Que cada palavra que dissermos traga vida e não morte. Que cada atitude nossa reflita o caráter de Cristo. Que o dia de hoje seja um dia de libertação e de salvação para aqueles que foram alcançados por essa palavra. Que aquele que estava preso seja liberto. Que aquele que estava sendo enganado
perceba a verdade. Que aquele que estava desesperado receba nesse momento a esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu oro em nome do teu Filho Jesus, aquele que venceu o engano e que nos revelou a verdade e que nos trouxe a salvação. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos, para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando reflexões bíblicas todos os dias para te abençoar. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal, você recebe essa mensagem antecipadamente. Um dia antes, eu posto a mensagem à noite para aqueles que são membros do canal. Amém? É só você entrar lá no YouTube, procurar lá Minuto com Deus e a mensagem do dia vai estar disponível para você que é membro do canal antecipadamente. É uma maneira de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É uma alegria a gente estar juntos aqui para mais um Minuto com Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai fortalecer a sua confiança no Senhor e também uma palavra que vai renovar a sua esperança. Saiba que não é por acaso que você chegou aqui. O Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. E hoje ele quer te lembrar que a fé pode romper qualquer barreira. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28, está escrito o seguinte: Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Essas palavras de Jesus são o desfecho de uma das histórias mais surpreendentes sobre perseverança e fé que a gente encontra aqui nos evangelhos. A mulher que aparece nesse texto é chamada de cananeia. Isso significa que ela era natural da região de Canaã, que no tempo de Jesus estava sob o domínio romano e incluía cidades como Tiro e Sidom, hoje no território do Líbano. Historicamente, os cananeus eram considerados pelos judeus como um povo idólatra, com práticas religiosas que eram condenadas pela lei de Moisés, como sacrifícios humanos e cultos pagãos. Por isso, durante muitos séculos, houve uma barreira cultural, religiosa e social entre judeus e cananeus. Para muitos judeus daquela época, um cananeu era considerado impuro e também indigno de receber as bênçãos de Deus. O fato dessa mulher ser cananeia já colocava um obstáculo enorme no seu caminho, pois, segundo essa mentalidade da época, ela estava fora da aliança que Deus tinha com Israel. Além disso, ela era mulher. E as mulheres raramente se dirigiam de uma forma direta, assim, a homens desconhecidos em público, muito menos a um mestre judeu,
como Jesus era visto pelas pessoas. Só que, mesmo com tudo isso contra ela, essa mulher tinha um motivo que falava mais alto. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. E quando um filho sofre, a dor de uma mãe é capaz de atravessar preconceitos, tradições e até humilhações para buscar ajuda. Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. Nós faríamos de tudo para ver os nossos filhos sendo curados, sendo transformados, para que eles deixassem de sofrer. E essa mulher ouviu falar de Jesus e foi até ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui nós já vemos algo extraordinário. Ela reconhece Jesus pelo título messiânico, filho de Davi, algo que nem todos os judeus aceitavam. Isso mostra que a fé dela não era uma fé rasa, mas era uma fé baseada em uma revelação espiritual. É interessante que o texto diz que, inicialmente, Jesus não a respondeu. Jesus não disse palavra nenhuma. Mas o silêncio de Jesus não pode ser interpretado por nós como indiferença, mas sim como um teste de perseverança. Quantas vezes, nas nossas orações, nós também sentimos esse silêncio? Nós oramos e parece que nada acontece. Mas eu quero que você entenda que o silêncio de Deus não significa ausência de ação. Muitas vezes é nesse tempo de silêncio que Deus está trabalhando em áreas da nossa vida que a gente nem percebe. Além do silêncio, a mulher cananeia ouviu os próprios discípulos de Jesus dizerem o seguinte: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ô irmãos, é doloroso quando aqueles que andam com Jesus não compreendem a nossa dor. Talvez você já tenha procurado ajuda, apoio em pessoas de fé que você conhece e você não recebeu a ajuda que esperava. A mulher cananeia não permitiu que isso a afastasse do seu objetivo. Quando Jesus se dirige a ela, quando Jesus fala com ela, ele diz o seguinte: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E em seguida, ele compara a prioridade da missão dele à comida dos filhos, que não deveria ser lançada aos cachorrinhos. E esse cachorrinhos aqui, eu falo entre aspas mesmo, porque vale a pena a gente entender essa expressão. Jesus usa aqui, no grego, a palavra kinarion, que significa cachorrinho de estimação, e não o cão selvagem desprezado. Essa era uma forma mais suave, mas ainda assim um teste para ver se ela desistiria. E a resposta dela é brilhante. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, essa resposta é uma das maiores demonstrações de fé e humildade da Bíblia. Aquela mulher não se ofendeu, não se exaltou, mas ela reconheceu a soberania de Jesus. E ela confiou que uma única migalha do seu poder seria suficiente para resolver o seu problema. Foi então, diante dessa demonstração de fé, que Jesus declarou: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante, a sua filha foi curada. Esse aqui é o único registro nos evangelhos em que Jesus elogia a fé de uma pessoa, chamando-a de grande. E essa pessoa não era judia.
ela não fazia parte do círculo religioso, ou seja, ela não tinha direito algum, segundo a tradição dos judeus. O que nós podemos aprender com essa mulher? Ela teve uma fé que rompe barreiras. Ela ultrapassou as barreiras culturais, religiosas e sociais para chegar até Jesus. Ela também teve uma fé perseverante. Ela não desistiu diante do silêncio ou da resistência. Ela teve uma fé humilde. Ela reconheceu que não tinha nenhum mérito, mas que dependia da graça e da misericórdia de Deus. E por fim, ela teve uma fé recompensada. A sua perseverança foi reconhecida e recompensada pelo próprio Jesus. Talvez você também esteja intercedendo por alguém querido, por uma pessoa querida, como essa mulher estava fazendo. Pode ser um filho, uma filha, pode ser o seu cônjuge, um irmão, algum parente seu que está passando por um momento de dificuldade. Talvez você esteja pedindo a Deus por um milagre na saúde, na vida financeira, na sua família. Pode ser que você tenha até agora enfrentado o silêncio, as portas fechadas e até mesmo palavras duras. Mas a história dessa mulher nos ensina que a fé não desiste. Em Hebreus capítulo 10, nos versos 35 e 36, o escritor do livro de Hebreus disse o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que o silêncio ou as barreiras te afastem de Jesus. Se até... Desculpa, hoje eu estou gravando, mas a minha voz ainda está muito rouca. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Se até as migalhas do poder de Jesus podem transformar a vida, imagine o que Ele pode fazer quando decide derramar por completo a sua graça sobre você. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, do seu filho, da sua filha, o seu próprio nome, ou alguma circunstância que você esteja enfrentando na sua vida, escreva ela aqui nos comentários. E escreva também essa declaração de fé. Escreva o seguinte: eu escolho perseverar na fé. Amém? Escreva isso aqui como um ato de fé, para que isso fique registrado nos céus. Eu escolho perseverar na fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Obrigado porque o Senhor nos deixou registrado aqui na Bíblia o exemplo da mulher cananeia, que não se deixou vencer pelas barreiras, não se deixou vencer pelo silêncio, pela resistência, mas perseverou até receber o seu milagre. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra. Eu oro por cada um que está apresentando nesse momento diante de Ti as suas causas, as suas necessidades. Assim como aquela mulher intercedeu pela sua filha, muitas pessoas aqui estão intercedendo por alguém que eles amam. E eu quero clamar a Ti para que o Senhor visite cada lar, cada família representada aqui nos comentários. Traga libertação, restauração e cura. Fortalece, meu Deus, a fé
daqueles que estão cansados de esperar. Traz paz para aqueles que têm vivido sob ansiedade. Dê esperança para aqueles que estão pensando em desistir. Que o exemplo dessa mulher, observado hoje por nós, nos inspire a não recuar diante dos obstáculos. Eu quero orar pela cura física. Que o teu poder toque agora nesse corpo que está enfermo, restaurando a saúde e devolvendo o vigor. Eu quero orar pela cura emocional, por cada trauma que faz parte da vida desse irmão e dessa irmã, para que seja sarado, para que as feridas da alma sejam fechadas e para que o coração encontre descanso em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida espiritual de cada pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Que nós possamos, assim como a mulher cananeia, reconhecer que tudo vem da Tua misericórdia e da Tua graça. Que nunca nos aproximemos do Senhor com orgulho, mas com humildade e com confiança. Eu peço que cada vida aqui seja fortalecida e que nós possamos em breve testemunhar o Teu agir. Que o silêncio seja substituído por respostas. Que as barreiras se transformem em pontes para que o Teu milagre aconteça. E que a fé de cada um seja chamada de grande pelo Senhor, assim como Jesus se referiu à fé da mulher cananeia. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu não oro segundo os meus próprios méritos, mas eu oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que veio aqui à terra e que se ofereceu como sacrifício pela nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, compartilhe esse vídeo. É só você clicar aqui no botão compartilhar. Você vai selecionar a opção WhatsApp. Quando você clica no compartilhar, aparecem vários ícones. Procura o WhatsApp. Aí você vai clicar no WhatsApp e mande para os seus grupos. Os grupos que você participa, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo da academia, da faculdade. Não tenha receio de semear a palavra de Deus. Isso faz um bem para as pessoas e também para você. Porque eu sei que muitas pessoas que compartilham um Minuto com Deus recebem um feedback muito positivo de como Deus falou com ele ou com ela através dessa palavra. Antes de sair, dê o like no vídeo, isso não custa nada. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Se você quiser apoiar o nosso ministério, Minuto com Deus é um projeto independente. E as maneiras de você nos apoiar estão aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu quero agradecer a todos que têm contribuído para que esse projeto continue avançando, continue alcançando vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo à noite. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje, irmãos. Algo que o inimigo não quer que você ouça. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você escutasse isso. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Eu vou ler primeiro na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está
a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. E na versão A Mensagem está escrito assim: o Eterno, o Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. O capítulo 30 do livro do profeta Isaías é uma advertência de Deus ao povo de Judá, porque eles estavam vivendo uma crise política e espiritual. A Assíria, uma potência militar cruel e ameaçadora, ela estava avançando. E o povo de Judá, em vez de confiar em Deus, estava correndo para fazer alianças com o Egito, ou seja, buscando proteção humana. Só que essa atitude mostrava uma coisa: falta de fé. O povo não confiava mais no livramento de Deus. Eles preferiam estratégias humanas, diplomacia, exércitos estrangeiros. Eles buscavam segurança onde Deus já tinha avisado que haveria destruição. Irmãos, a tragédia da alma humana não é só o pecado, mas a recusa em ser salvo, em ser salva. Deus oferece descanso e o homem responde com pressa. Deus oferece silêncio e o homem responde com barulho. Deus muitas vezes oferece confiança e as pessoas exigem o quê? Provas. Você vive se distanciando de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Vive se distanciando do propósito do Senhor, da ajuda dEle, e continua buscando por uma segurança humana, por uma estabilidade material, por bens, lucro, sendo que Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Ele está te chamando para viver uma vida com Cristo. Deus está dizendo para você hoje o que Ele disse àquele povo: se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim e eu lhes darei força. Pare de lutar contra aquele que tem os seus dias todos contados em um livro. Se entregue ao Criador. Viva uma vida com Deus. Talvez você não perceba, mas essa distância que você insiste em manter, ela está te enfraquecendo. Você diz que está cansado, mas você não para descansar no colo de Deus. Você diz que quer paz, mas rejeita o caminho da calma que só o Espírito Santo pode trazer. Você se enche de tarefas, de compromissos, de distrações, mas o seu coração continua vazio. Você não foi criado para viver desse jeito. Então, não permita que o inimigo te conte essa mentira mais uma vez. Você foi criado para andar com Deus, para viver com Ele. E Ele ainda está aqui, te chamando para mais perto. No livro de Hebreus, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, diz o seguinte: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus.
Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha só, Deus não precisa de você, pois a obra dele vai ser cumprida com ou sem você. Ele é soberano e nenhum dos planos dele vão falhar. Porém, Deus quer que você faça parte da obra dele. Ele quer você por perto. Sabe o que mais me corta o coração, irmãos? É que tem gente que escuta essa palavra e continua dizendo não. Não com a boca, mas com as atitudes. A pessoa diz que acredita, mas ela vive confiando mais no dinheiro do que em Deus. A pessoa diz que é de Deus, mas vive de acordo com os padrões do mundo. Ela diz que quer mudança, mas não aceita a única coisa que transforma, a presença de Deus. Mas ainda dá tempo, pois Deus te quer perto e Ele não desistiu de você. E se você me ouviu até aqui, é porque tem algo dentro de você que ainda sente esse chamado. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé a seguinte declaração: meu descanso está em Deus. Amém? Você pode declarar isso com convicção. Meu descanso está em Deus. Você quer continuar fazendo parte dessa corrente de oração? Se você quer, clica nesse botão que está aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, está escrito assim, inscreva-se, porque assim o seu nome fica registrado nessa corrente de fé, nesse grande movimento onde uns oram pelos outros. E você vai receber palavras como essa para a sua vida todos os dias. Tem muita gente querendo tudo o que é de Deus, menos o próprio Deus. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem o compromisso. Querem a cura, mas não querem mudança. Elas querem o alívio, mas não querem se render aos pés do Senhor. Não viva desse jeito. Vá na contramão do mundo. Deus não quer ser um atalho na sua vida. Ele quer ser um único e principal caminho. E quando você entende isso, quando você entende que a maior dádiva de Deus é a própria presença dele, você para de fugir. Você volta para a presença dele todos os dias. Você se acalma e finalmente encontra aquilo que você está procurando: paz, força e salvação. Deus está te esperando hoje e Ele te quer perto dele. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui e declare pela fé: meu descanso está em Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por falar conosco com tanto amor. Obrigado porque, mesmo quando fugimos, o Senhor continua nos chamando de volta. Obrigado porque o Senhor nos quer por perto, não por interesse, mas por amor. Pai amado e querido, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Nos perdoa por tantas vezes termos buscado segurança onde não há segurança. Por termos confiado mais na nossa força do que no teu cuidado. Nos perdoa por termos vivido como se estivéssemos sozinhos, quando o Senhor sempre esteve aqui. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que te dissemos não com as nossas atitudes. Nos lava, nos limpa e nos purifica. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a confiar. Nos ajuda a parar de correr da Tua presença
e correr para a tua presença. Nos ensina a descansar em ti, mesmo quando tudo lá fora está em guerra. Nos ensina a termos calma quando o mundo nos exige pressa. Nos ensina, Senhor, a termos fé quando tudo ao nosso redor parece desabar. Porque a tua palavra nos prometeu aqui: se nós nos voltarmos para ti e ficarmos calmos, nós seremos salvos. E é isso que nós queremos, Deus. Queremos voltar, queremos confiar, queremos ficar contigo. Eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse irmão e por essa irmã, que talvez estejam cansados de lutar sozinhos. Pessoas que estão vivendo com ansiedade, com medo, exaustas. Eu oro para que a tua presença invada esse lugar, essa família. Que a paz do alto venha sobre esse coração agora. Que a força do Senhor venha sobre esse corpo fraco, cansado. Que a esperança renasça dentro dessa mente, que estava até esse momento cheia de incredulidade, de dúvidas. E que essa pessoa possa sentir agora que o Senhor ainda está aqui e o Senhor ainda a quer por perto. Eu quero apresentar diante de ti, Pai, cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Cada filho, cada filha, cada familiar citado aqui. Eu oro por aqueles que enfrentam crises, dívidas, diagnósticos médicos desfavoráveis. Eu oro por aqueles que enfrentam traições, vícios, por aqueles que se afastaram da tua presença. Ó Deus, que o Senhor acolha cada nome, cada lágrima, cada clamor. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida dessa pessoa. Que ela volte para a tua presença todos os dias e ali encontre descanso. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Olha só, tem dias que você já fez tudo o que devia fazer e você continua preocupado. Você continua com a mente cheia de preocupação, de ansiedade, de culpa. Descansa em Deus. Peça ao Espírito Santo. Fala com Ele: Senhor, eu quero descansar nas tuas promessas. Eu quero descansar em ti. Tira esse peso dos meus ombros. Sabe, irmãos, tem problemas que nós não vamos resolver. Tem problemas que nós só temos que entregar nas mãos de Deus. Você já fez tudo o que podia? Então agora, deixa Deus agir. Ele vai agir do jeito dele, no tempo dele, como ele quiser, usando quem ele quiser. Não fique preocupado. Jesus disse em Mateus 11 o seguinte: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Em várias passagens bíblicas, Deus fala sobre descanso. Por isso que o Espírito Santo me conduziu a trazer essa palavra para você hoje. Você precisa descansar no Senhor. Entregue as suas preocupações, os seus problemas, os seus anseios nas mãos dele. E durma tranquilo, descanse tranquilo. Considere que você está nas mãos daquele que te criou, do Senhor do universo. E Ele é poderoso para te dar refrigério. Amém? Em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama.
Deus tem poder para mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não esquece de ninguém e Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha,
com alguém que eu amava, Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo, mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda, mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de Te buscar, de clamar o Teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a Tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando
de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora. E essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória. Que o Senhor restaure essa família. Não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida.